Olá, meus queridos! O vídeo de hoje é a respeito dos dentes do siso. Eles são muito temidos, né? Eles são chamados terceiros molares. Eles vão irromper na boca sempre na região mais posterior do arco, tanto inferior quanto superior. Eles irrompem na boca ao redor de 17 a 19 anos de idade, geralmente. Quando eles irrompem, muitos pacientes não sabem que tem o siso, porque às vezes um paciente adulto já tem seus 30, 40 anos e nunca irrompeu na boca. E nós, dentistas, na hora de avaliar a boca do paciente, a gente vê que aquele dente não está na boca. Então, a única maneira de a gente saber se eles não estiverem rompidos na boca, se aquele paciente tem o dente formado, é através de uma radiografia panorâmica. Através de uma radiografia panorâmica, nós, dentistas, olhamos todos os dentes, quantos dentes o paciente tem. É uma visão geral dos dentes suportados na base óssea, né? Então a gente consegue analisar vários aspectos numa radiografia panorâmica. Eu tô dizendo isso aqui porque na avaliação de um dente do siso, a radiografia panorâmica é primordial. Desde a conduta do dentista manter aquele dente na boca, ou desde o dentista tentar saber se aquele paciente tem o dente realmente formado, porque na boca ele não apareceu. Então vamos ver no raio-x se ele está lá, ou algumas pessoas mais evoluídas, que a gente diz, com a evolução da espécie, esses dentes têm sido extintos, eles não estão mais nascendo em todos os seres humanos, tá? Alguns seres humanos já estão tendo a genesia desse dente. E com o passar do tempo, daqui milhares de anos, a tendência é que muito mais pessoas não tenham esse dente. Então, às vezes a gente olha na boca, a gente não sabe se aquele paciente tem ou não o dente do siso formado. Então, é somente através de uma radiografia que a gente vai ver se ele tem. E ele tendo o dente formado, qual é a conduta? Nós temos que analisar na boca a posição do dente, tá bom? Para ver se é indicado aquele dente ficar na boca ou ser extraído. Na grande maioria das pessoas, não há espaço suficiente para a irrupção dos dentes do siso numa posição boa e normal. Então, geralmente, falta espaço, há um apinhamento na região retromolar, que é a falta de espaço na região posterior, e esses dentes acabam não nascendo corretamente. É por isso que daí o paciente começa a sentir tanto desconforto, tanta dor, e daí o dente tenta nascer, não consegue, o paciente morde, incha a gengiva, e daí a higienização é prejudicada, porque é muito difícil higienizar a região do dente do siso, e daí inflama a gengiva e a dor aumenta. Então é sempre necessário regularmente passar ao dentista, inclusive nessa fase de irrupção dos dentes do siso, porque é o dentista que vai sempre indicar ou não a extração desse dente. Mais precisamente o ortodontista. O ortodontista ele é responsável pela indicação ou não, num caso de tratamento ortodôntico, da extração desse dente. Existem alguns tratamentos ortodônticos que antes mesmo de iniciarmos, nós já devemos pedir a extração dos dentes do siso, tá bom? Depende da má oclusão do paciente, depende do problema que nós vamos tratar. Existem alguns tratamentos que nós necessitamos utilizar a região do dente do siso para posicionar os dentes. Então a gente deve pedir a extração do dente do siso antes mesmo de iniciar um tratamento ortodôntico nesse caso. Os principais problemas que o dente do siso podem causar, então, são a inflamação da gengiva, né, naquela região, e dor ao abrir e fechar a boca. Às vezes a infecção é tão grande que pode até inchar o rosto. E enquanto o paciente não extrai aquele dente, isso não melhora, tá? Com medicamentos nessa fase a gente consegue aliviar os sintomas. Mas enquanto aquele dente não é extraído realmente, a gente não tira aquele dente daquela região que está sendo perturbada por aquele dente, o problema não é resolvido. Antigamente acreditava-se que os dentes do siso, eles forçavam os dentes e que aqui na frente, na região anterior, os dentes entortavam porque o dente do siso estavam nascendo. Hoje em dia nós já sabemos que isso não tem relação. Com o passar dos anos, os nossos dentes realmente se movimentam e não é por causa do dente do siso que eles entortam. Até mesmo pacientes que nem têm o dente do siso formado na boca têm movimentações dentárias na região anterior e inferior, tá? Então os dentes do siso, eles podem sim prejudicar os outros dentes. Sim, eles podem, mas eles prejudicam a região posterior, os dentes que estão próximos a ele lá no fundo da boca. Eles não têm o poder de apinhar a região inferior,
certo? Então isso é uma coisa que precisa ser divulgada e dita, né? Porque a grande maioria das pessoas em consultório chega falando que o dente do siso, quando nasceu, começou a nascer e entortou os dentes. Os dentes entortaram devido a outros motivos, não é por causa do dente do siso, tá bom? Às vezes o dente do siso, ele tá tentando nascer e não consegue, tentando e não consegue, tentando e não consegue. E às vezes ele começa a prejudicar, por exemplo, o dente vizinho. Ele pode começar a causar uma reabsorção no dente vizinho. E aí na hora de extrair o dentista vê que já o dente vizinho pode ter já algum problema, porque foi reabsorvido de alguma maneira. A gente consegue diagnosticar isso muitas vezes pela radiografia, né? E às vezes o que eu quero dizer é, se um dente não foi bem acompanhado e o seu dentista não teve uma boa conduta, ou se o paciente não fez o que o dentista pediu, não obedeceu a um pedido de extração, por exemplo, aquele dente do siso pode sim prejudicar o dente da região, da mesma região, o dente vizinho, a ponto de fazer até perdê-lo. Sim. Às vezes o dente do siso reabsorve tanto o dente de vizinho que causa a perda deste dente também. Então na hora de extrair, extrai o siso e também esse lateral a ele, o vizinho a ele. Isso também pode acontecer em alguns casos extremos. Bom, gente, então eu espero que vocês tenham gostado, tá? O dente do siso não é esse terror que as pessoas falam. Nós precisamos desmistificar esse terror do dente do siso. É apenas mais um dente que exige de nós os mesmos cuidados e uma atenção maior nesse momento que ele está sendo esperado, né? Para aparecer na boca e começar a irromper realmente, tá bom? Nada que um bom dentista e um bom acompanhamento não dê conta de deixar você sempre na situação mais confortável possível. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem mandar aqui pra mim, tá bom? Um beijo da dentista pra vocês.